Sasuke e Hebi versus Jiraiya. Quem venceria? Só vem erva geek. Toma. O Sasuke do começo do Shippuden conseguiria vencer o Jiraiya? Será que o Sasuke da fase Hebi conseguiria vencer um Sannin lendário? E bem, os fãs do Sasuke afirmam que sim, pois o Sasuke de fato já havia vencido o Orochimaru, que também era outro Sannin. Porém, os fãs do Jiraiya afirmam que o Sasuke iria virar comida. Eu já discordo dessa teoria que a galera fala, de que se Sasuke venceu o Orochimaru, ele venceu o Jiraiya. O Orochimaru ali tava fudido no fim da vida dele, não tinha nem força, não tinha braço, não tinha corpo, não tinha nada. O cara tava ali, ó, só existindo, esperando o momento de pegar o corpinho do Sasuke. Aquele era o momento de pegar o corpo do Sasuke. Então, pensa que o Orochimaru tava no fim dos 3 anos. O Orochimaru consegue ficar 3 anos em cada corpo. Agora mudou, né? Agora ele tá de boa. Mas antes era assim, 3 anos. Então ele fica com os 3 anos, ele tá no final dos 3 anos, já sem energia nenhuma. Claro que o Sasuke ali conseguiu ultrapassar. Tá entendendo? Porque o Sasuke naquele momento tava muito foda. Onde ele passa 1000 ninjas, passa entre aspas, né? De boa. Então o Sasuke bolado. E só que conseguiu brincar com o Orochimaru daquela forma, porque o Orochimaru estava fraco. A obra mostra. Então quem acredita nisso é maluco. Isso porque o Sasuke só teria conseguido vencer esse Orochimaru aqui porque ele estava sem os braços. Porém, Exatamente. o Jiraiya não teria esse problema. Mas e aí, quem você acha que venceria e o porquê? E caso ainda não tenha ficado claro, eu iria considerar o Sasuke Hebi, que lutou contra o Deidara e também contra o Itachi. E o Jiraiya meio que tanto faz, pois tecnicamente, desde sua primeira aparição em Naruto clássico, ele já tinha todos os seus poderes. Meio que Jiraiya já apareceu em seu auge. Lembrando que já tem um vídeo desse do Geek, mas ele faz Sasuke Mangekyo Sharingan versus Jiraiya. Agora é Sasuke Hebi. Como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada participante, começando pelo Sasuke. E bem, o Sasuke nessa fase tinha evoluído bastante com seu treinamento com Orochimaru, conseguindo derrotar um grande exército usando sua espada e sem nem sequer sujar as roupas. Algo que deixou até o próprio Orochimaru de sangue. Quando eu olho pra esse menino, impressionado. eu fico de... Eu lembro do tempo que eu era chamado de gênio. Segundo Orochimaru, o chamar de gênio se... E penso o quanto era ridículo. Ou seja, o Orochimaru tá dizendo o seguinte: esse cara passou todos esses ninjas aqui, parece ninja da Vila da Folha, impressão minha, mas não importa. Passou esses caras sem derramar uma única gota de fluido vermelho humano. E aí ele fala o seguinte: pô, a galera fala que eu era gênio com a idade dele, mas esse cara aqui, mano, é muito mais gênio do que eu. É ridículo quem comparava, quem dizia que eu era gênio. Gênio é esse cara aqui. Comparado ao Sasuke que estava olhando, era um tremendo absurdo. Esse Sasuke ficou muito rápido, como destacado em sua luta contra o Deidara. E embora não use tanto o Taijutsu puro, ele ainda era muito perigoso com a sua espada. Nesse meio tempo, o Sasuke masterizou completamente seu jutsu do elemento fogo, do mais básico ao mais avançado, além de ter criado inúmeras variações do Chidori. Por ser discípulo do Orochimaru, o Sasuke herdou o contrato com as serpentes da caverna Ryushi. Vale mencionar que nessa fase analisada, o Sasuke ainda não havia mostrado a sua invocação de Falcão. E como nem o próprio Obito sabia... um ponto interessante. Sabia que Sasuke já tinha mostrado sim o Falcão? Isso foi no primeiro capítulo da obra de Naruto. E para não dizer que eu tô mentindo, tá aqui, ó. Tá aqui o Naruto, nas primeiras páginas de Naruto isso acontece. Tá aqui o Narutão bolado, fazendo o seu... mostrando já o chakra da Kurama. E aí o Sasuke voando num passaralho bolado, parece uma galinha, um negócio muito louco. E ele já tava mostrando o seu passarinho pra nós, lá ele. Inclusive, esse aqui é o primeiro capítulo de Naruto, tá? Primeiro capítulo de Naruto tá aqui na descrição pra vocês. Versão física dele bolada, tá bom? Vai lá que tu vai gostar pra caralho. Quando o Sasuke adquiriu esse Falcão, não iremos o considerar nesse combate, visto que ele ainda não havia aparecido. Além disso tudo, o Sasuke também melhorou consideravelmente o controle de seu Sharingan, e agora conseguia projetar poderosos genjutsus capazes de manipular o jugo. Também ficou mais habilidoso em ler movimentos dos adversários, conseguindo facilmente entender a arte do Deidara, e embora não usasse, ainda tinha o poder de copiar jutsus com Sharingan. Já o Jiraiya era conhecido por seus sapos. Isso que dá raiva do Sharingan, do Kishimoto. Pera, deixa eu pegar minha peixeira aqui. Kishimoto, tá de sacanagem, mano. Uma das habilidades mais legais do Sharingan. Eu entendo por quê. Pensem. Não, imagina ter uma habilidade que tu fica copiando o jutsu dos outros. Aí ia dar mais trabalho, Sasuke ia copiando o jutsu pra caralho. Aí todo momento, mano, só que isso seria bom, tá? Imagina, quando o Kishimoto visse o Sasuke num problema, qualquer problema, o Sasuke ficou preso. Ao invés do Sasuke precisar dos amigos, de chupar as amigas, do nada o cara sair pegando ele no colo, deixando o Sasuke de bunda virada pra gente, o Sasuke passa vergonha. Kishimoto deveria ter feito o Sasuke faz um jutsu. O cara veio com, veio com raio. Digamos que o Sasuke era fraco com água, veio com água. O Sasuke é fraco com água. Não é fraco com água, não.
Eu copiei um jutsu de terra. Aí eu vou pegar essa água aqui e vou mandar ela pro caralho. Tá entendendo? Ah, um jutsu. Mano, seria muito foda se o Sasuke se livrasse dessas coisas com esses jutsus copiados. Seria roubadíssimo demais. O Sasuke teria sempre uma carta na manga. Porque ele tem jutsu copiado, porra. Só que o Kishimoto meio que deixou de lado. Ah, essa questão de copiar é o caralho, eu não quero. Kishimoto, ó, escuta o que eu tô te falando. Tu poderia ter cometido muito menos atrocidades na história do Sasuke, alguns livramentos que ele teve milagrosos, simplesmente com o Sasuke tendo o jutsu de copiar. Ele usava, mano, ele pode usar, entenda isso que eu tô falando. O Sasuke com o jutsu de copiar, na verdade, qualquer ninja. O ninja que tem a capacidade de copiar jutsus, pode tirar jutsu do rabo e ninguém vai questionar. Porque ele vai falar o seguinte, ei, esse jutsu que eu tô usando aqui, eu copiei, irmão. Só que tu não viu. Mas eu copiei. Seria muito foda, mano. A galera fica com raiva, mas seria foda. Sendo o mais versado em combate o sapo-chefe Gamabunta. Com esse sapo, Jiraiya mostrou um dos jutsus de fogo com maior alcance da obra. E isso ao combinar o Katon com óleo de sapo. Obviamente, o Jiraiya domina a liberação de fogo. E além desse elemento, ele também mostrou afinidade com o elemento terra em suas técnicas. Embora ele geralmente utilizasse mais as suas técnicas de cabelo. Sejam elas para prender o inimigo e obter informações, ou para atacar e destruir seus alvos. Também não podemos esquecer do cabelo para sua própria defesa, além do estômago de sapo para acabar com seus adversários. Porém, o ápice de poder do Jiraiya era o seu modo sábio imperfeito, com auxílio do Fukasaku e também da Shima. E habilidades principais relembradas, agora vejamos como seria esse combate. Vocês sabem, né, que o nosso amado e querido Jiraiya foi nerfado pelo roteiro, dando pra ele um modo sábio dos sapos nojento, para que o Naruto pudesse ter um modo sábio perfeito e esse poder aparecer no protagonista. Porque na vida real, com certeza, ele teria um modo sábio. Mas, lembrando, eu acho legal ele não ter um modo sábio perfeito. Eu acho muito legal isso. Mas eu sei que o fato dele não ter na obra é porque o Naruto deveria ter. Primeiro, o Naruto deveria ser o cara que apareceria com o modo sábio perfeito. Poder exclusivo do Naruto. Entendeu? E é por isso que ele não. Mas eu prefiro o Jiraiya assim, porque isso combina mais com o Jiraiya. Não ter o modo perfeito combina muito mais com ele, que era, entre aspas, burrão. Que nem e a primeira coisa que a gente já descarta seria, com certeza, o taijutsu puro. O Jiraiya geralmente usa mais os ninjutsus em seus combates. E o Sasuke geralmente prefere o kenjutsu com sua espada. Então o taijutsu puro não iria rolar. Porém, analisando os estilos de combate de cada participante, o mais provável seria o Sasuke ir pra cima com sua espada. E caso o Jiraiya tentasse comprar esse combate de curta distância, ele sairia na desvantagem. Primeiro porque o Sasuke tem o Sharingan, que naturalmente gera vantagem em combates de curto alcance, por sua antecipação de movimentos. E o segundo motivo é porque o máximo que o Jiraiya poderia fazer seria tentar combater a espada do Sasuke com a kunai. Porém, o alcance da espada deixaria o Sasuke em total vantagem, além do Sharingan. Então, experiente como o Jiraiya é, eu duvido que ele iria comprar essa briga de curto alcance. O mais provável seria ele já invocar seus ninjutsus para jogo e começando por suas técnicas de fogo. Mas ainda assim, elas seriam inúteis contra o Sasuke, e isso por vários fatores. Primeiro, que a maioria da galera consegue desviar de ataque de fogo nesse anime. Isso chega até a ser ridículo. E o segundo motivo é a antecipação do Sharingan. Com o Sharingan é muito fácil ver através do jutsu e antecipar uma defesa ou esquivar do ataque. E o terceiro motivo é que o Sasuke é um Uchiha. Ele literalmente leva o leque de seu clã nas costas. O estilo fogo é uma de suas especialidades. Logo, ele pode simplesmente responder o Katon do Jiraiya com seus próprios jutsus de fogo. Então, até aqui, não seria o Katon que iria decidir essa luta. Já quando falamos das técnicas de cabelo do Jiraiya, elas não seriam eficientes nesse combate. Mais uma vez, devido ao Sharingan, seria simples ler a trajetória dos ataques e com sua espada Kusanagi banhada no Raiton, cortar qualquer investida de cabelo. E até mesmo no último segundo, o Sasuke pode usar o Chidori Nagashi e mandar o Raiton diretamente para o Jiraiya por meio de seus cabelos. Já aquela defesa do Jiraiya de cabelos pode ser efetiva contra ataques tradicionais, como socos e chutes, mas contra jutsus como a lança Chidori e o Chidori Nagashi, ela seria inútil. Então o Jiraiya teria que ficar esperto para não ser pego por esses ataques enquanto usar. Não, e ainda tem que ouvir de uns idiota que o Sasuke não é gênio, né, mano? Tá de sacanagem, o Sasuke fez 300 variações do Chidori, só esse infeliz, o Kakashi usava 2, o cara fez 1000. Mano, não é gênio, esse cara tá de sacanagem, é cada merda que eu tenho que ouvir na internet, mano. Olha o Sasuke, mano. Olha os poderes que ele tem, muito poder. O Sasuke é um dos personagens que mais tem variedade de jutsu. Pega Jiraiya é cabelo e foguinho e invoca sapo. Ai, meio modo. E Rasengan. O modo sábio só amplifica isso aqui. O modo sábio só amplifica os poderes que ele já tem. Esse é o resumo do modo sábio. Ai, mas ele tem um sensorial e tal.
Não quer me mamar? Para de falar. Não quer me mamar agora? Eu vou parar de falar agora. Tu vai me mamar. Porra, o resumo aqui, irmão. Vamos resumir a coisa. Minato é um chinelo de dedo, uma kunai, sem camisa, 100% de Jesus, amarrou e vai jogar, pai. Não tem teletransporte. É um Rasenganzinho. 4 coisinhas ali com chinelo. Bota o chinelo pra aumentar a quantidade de jutsu do Minato. Não tô dizendo que ele é fraco. Não. Tô dizendo de variedade de jutsu. O Sasuke tem muita variedade dentro dos próprios jutsus dele. Então ele aprendeu o Chidori e, pum, abriu o Chidori em várias formas de usar. Isso é genial. Pensa que tu tem uma técnica e fala, porra, eu tenho essa espadinha aqui, velho. Como é que eu posso fazer pra usar ela de várias formas? Porque quando tu tem variações de golpes, quer dizer que tu tá pensando o seguinte, cara, em qualquer circunstância eu vou ter uma resposta. Isso é genial. Pensa que o Sasuke, pô, Chidori Nagashi, a lança Chidori. São coisas... Mano, lança Chidori, porra, velho. É totalmente o contrário do Chidori. O Chidori tu tem que ir até o inimigo. Com a lança tu fica parado e só o raio vai até o inimigo, velho. Isso é genial do Sasuke. E a mesma potência, até mais potente do que o próprio Chidori. Porque ele tá concentrando e canalizando o chakra. Isso é um nível de controle de chakra absurdo. Então a galera que menospreza o Sasuke, vocês estão de sacanagem. Essa lança Chidori dele já cala a boca de todo mundo. Olha a cara do Orochimaru, velho. Porra, mano. Tu meteu lança Chidori, pai. Sério que tu canalizou o chakra do tamanho de uma lança e ele tá vindo na minha direção em alta velocidade, na velocidade de uma luz, né? Eu não gosto de usar a velocidade da luz, porque sempre tem um boca de sapato, para não dizer outra coisa. Não, mas a velocidade da luz... Né? Não vou dizer, deixa eu falar aqui. Usava sua juba como defesa. Porém, com a sua grande experiência, é totalmente possível que ele consiga sair dessa. Já o Rasengan, não existe nada que prove que ele seria efetivo contra o Sasuke. Isso porque com o Sharingan, mais uma vez, é muito fácil de esquivar do ataque. Muitos acham que porque o Sasuke sempre chocou seu Chidori com o Rasengan do Naruto, seria impossível desviar do ataque. Porém, estão enganados. O Sasuke... Não, tu foi educado. Geek, erva geek, tu foi educado. Eu vou dar real pros caras. Vocês estão de sacanagem, vocês estão malucos. Vocês cheiraram alguma coisa aí que não é normal. Aspiraram a casa com o nariz. Por quê? Porra, mano. O Rasengan não tem nada de especial. O Rasengan, ele é especial no quê? Quando ele pega em ti. No mais, é só uma bola na mão de uma pessoa. Para um Uchiha, pensem, olha que foda isso. Para um Uchiha, vendo um cara vindo na direção dele com um Rasengan, é simplesmente um cara correndo com uma bola na mão. Com um ventilador, um cara com um ventilador na mão, o bagulho girando. Deu, mano. Não muda nada. Mas se pega o golpe, ele tá lascado. Mas para desviar, tô falando de desviar, é só um cara correndo na direção dele. Agora, para pegar, como é que tem que fazer? Como o Minato fazia. Aí tu vai se teletransportar, porque eu penso, olha que foda. O teletransporte já foi criado, que é o Deus Voador do Trovão, para vencer o Tiras. Para pegar o Tira de surpresa, porque pensem, foi o Tobirama que pensou isso. Velho, se eu for correndo na direção do Tira, não importa o golpe que eu esteja na minha mão, ele vai conseguir desviar. Tipo, a chance dele desviar é muito grande. Então o que ele pensou? Vou criar um jutsu ao qual eu engane o olho do Tira. Porque se tu engana o olho do Tira, tu consegue chegar perto dele, e aí o teu golpe vai funcionar. Caso contrário, tu pode estar com qualquer golpe na mão. Pode ser uma Bijudama na tua mão. Além de fazer o Rasengan, tu vai usar uma Bijudama. Tem uma Bijudama e um Kamehameha misturado, e a chinela da tua mãe, tudo misturado aqui. Mano, o golpe mais forte do mundo. Se ele tá na tua mão parado, e tu vai correr na direção do Tira, é só um cara correndo na direção dele com uma bola aleatória na mão. Tá entendendo? Agora, se tu teletransporta, aí tu pegou o cara. Por isso que existe o teletransporte. Entendesse? Que já desviou de ataques mais rápidos que o Rasengan, por exemplo, contra o Killebi, banhado no manto Biju. Onde o próprio Killebi se impressionou e assumiu que o único que já havia conseguido fazer isso era o Haikage. E falando nele, o Sasuke facilmente também conseguiu desviar de seu ataque de alta velocidade e ainda assim encaixar o seu Chidori. Então sim, o Sasuke sempre pôde desviar do Rasengan no Naruto e contra-atacar. Porém, ele sempre escolheu medir forças com Naruto. Mas dito isso, o Jiraiya não conseguiria tocar. Vocês conseguem entender essa frase aqui? Ele escolheu medir forças com o Naruto. Por que Sasuke faria isso? Porque o objetivo do Sasuke era superar o Naruto. Quando ele entendeu que o Naruto era privilegiadamente bolado, protagonista, ele falou o seguinte, o cara é protagonista, o que eu vou fazer? Eu quero superar esse cara. Então toda a oportunidade que o Sasuke teve de lutar contra o Naruto e ver quem estava mais forte, ele fez. Porque ele queria superar o Naruto.
Quando ele viu que o Naruto era mais forte do que ele, tinha mais capacidades do que ele falou, porra. Aí ele, mano, vou medir a força que esse cara também tem o golpe, não. Toma então, Naruto. Tá entendendo? Essa vontade de superar o cara. Não quer dizer que ele não podia desviar. No Sasuke com seu Rasengan. Mas aqui nós estamos esquecendo de algo muito importante. O Jiraiya é conhecido por seus sapos, e aqui com certeza ele tentaria usar suas invocações. Porém, daria certo? E bem, se o Jiraiya invocasse o estômago do sapo, ele conseguiria colocar uma certa pressão no Sasuke. Porém, o Sasuke tem duas formas de lidar com isso. A primeira seria usando alguma variação do Chidori. No clássico, o Chidori já conseguiu gerar esse dano no ambiente sem nem sequer ser efetivado. Além de que o Raiton é um dos melhores elementos para cortar e para perfurar. Então não é nenhum exagero falar que o Sasuke conseguiria sair de dentro desse estômago com seu Chidori. Mas em todo o caso, ainda tem uma segunda opção, que seria o Sasuke usar uma invocação gigante. Por mais que pareça estranho, aquilo ainda é o estômago de um sapo que é invocado para reforçar o ambiente. Porém, se o Sasuke usar alguma de suas invocações gigantes, o ambiente seria facilmente explodido da mesma forma que aconteceu quando o Naruto explodiu uma serpente de dentro para fora. Então o estômago de sapo não daria certo aqui. E outra coisa, ele pode usar a lança Chidori para cortar, entendendo? É uma lâmina de chakra e raio. Faz assim, ó, corta de cima para baixo, aqui vem cortando e escapa. Ele precisa de uns segundos para escapar. O estômago, ele se regenera de novo. A questão é, vai dar tempo? O Sasuke vai ter tempo de escapar? Eu vejo que sim. Nessa situação, o Jiraiya obviamente iria responder com alguma invocação para peitar as invocações gigantes. E outra coisa, o estômago do sapo tem que ser usado num lugar específico. Se for um campo de batalha aberto, já não funciona. Não vai funcionar. Tá entendendo? Sasuke. Mas o Sasuke poderia também responder esse ataque controlando a invocação do Jiraiya, e isso com seu Sharingan. Sim. O Sasuke já obrigou o próprio Manda, que é uma das invocações mais fortes da série, a se sacrificar por ele. Manda morreu amaldiçoando o Sasuke com ódio sim, maluco desse cara. Porque o Manda não era a invocação do Sasuke. Ele foi lá, invocou ela, obrigou ela a aparecer no campo de batalha e obedecer às ordens dele. E perder a vida por causa dele. Tá entendendo o que ele fez, né? Tudo com Sharingan. E no último segundo, sem chakra. Ele por meio do Genjutsu do Sharingan. Então, controlar alguma invocação do Jiraiya não seria tarefa difícil. O Jiraiya até pode tentar segurar as invocações com seu pântano infernal. Vimos que no clássico isso foi o suficiente para segurar duas invocações de serpente. Sim. E na teoria, dependendo do tamanho da serpente, esse pântano seria inútil. Assim como foi contra o próprio Manda. Porém, para ir mais a fundo nisso, teria que fazer todo um cálculo de tamanho da Oda e do pântano do Jiraiya. Mas se o Sasuke pegou e botou no Genjutsu o sapo do Jiraiya e meio que não utilizou o sapo, né? Eu não lembro se os sapos, aí que tá um ponto, não tem, não é que imunidade é Genjutsu. Imunidade é Genjutsu, vamos usar essa palavra aqui que é melhor. Eu não lembro se tem alguma estação, realmente não lembro. Se tiver, deixa aqui nos comentários. Eles não caem em Genjutsu, ou por causa da questão do modo sábio e o chakra da natureza, que eles têm uma negação com o chakra da natureza, por causa do Monte Myoboku, aquela coisa toda, eles podem ter não cair em Genjutsu ou sair do Genjutsu de uma maneira rápida. Isso não lembro. Não lembro se tem citação sobre isso. Se tem, acabou aqui a teoria do Genjutsu. Mas se não tem, pegou o Genjutsu, já era. Não tem como usar mais a invocação porque ela tá presa no Genjutsu. E isso meio que não vale a pena. O mais sensato é apenas retirar as invocações de ambos os lados. O Sasuke pode controlar as invocações do Jiraiya e assim as anular. E o Jiraiya pode teoricamente prender as invocações do Sasuke na lama. Sendo assim, a luta volta para o básico. Porém, a essa altura, o Jiraiya já gastou todas as suas fichas. Só resta uma saída, o abençoado modo sábio. Porém, eu já falei antes e repito, o modo sábio do Jiraiya não é viável em situações normais. Contra o Pain, ele precisou de ajuda de uma invocação para fugir, pois ele fica com as mãos paralisadas por um tempo para reunir energia, e ele teve a vantagem da arquitetura a seu favor. Porém, em uma situação imparcial, isso não aconteceria. Não é à toa que esse modo sábio só apareceu uma vez. Já o Sasuke teria algumas formas de vencer o Jiraiya base, e se você for atento, você já deve estar ligado. Como eu mencionei antes, o Sasuke tem total capacidade de acertar um Chidori nesse Jiraiya base, pois esse Sasuke era extremamente rápido. E o único motivo para ele chocar seu Chidori contra o Rasengan do Naruto é a rixa pessoal que os dois tinham. Porém, contra o Jiraiya, não tem por que ele colidir o ataque. Ele pode simplesmente desviar do ataque e acertar o Sannin. Além de que, se você acha isso forçado, é só adicionar a mais. Se tu acha isso forçado, a gente acabou de ver. Vai estar borrado pra vocês aí. Mas a gente acaba de ver a cena do fucking Raikage dando um golpe no Sasuke, o Raikage que é muito mais rápido do que o Jiraiya, dando um golpe no Sasuke aqui, o Sasuke desviando como se não fosse nada aqui, ó. Olha só aqui o play e
toma. Seria muito foda se ele desse um gancho, mas ele não queria dar um gancho, ele queria perfurar o cara. E se ele perfurasse, a cabeça do cara ia dar merda. Mas ele acaba de desviar e acertar num ponto vital, nosso amado e querido Raikage. É o quarto Raikage. E aí? Obviamente que o Jiraiya ia ser a mesma coisa, ia ser mais fácil, mais lento ainda, tá entendendo? Simplesmente desviar do ataque e acertar o Sannin. Além de que, se você acha esforçado, é só adicionar a marca da maldição. Sim, marca essa que o Sasuke pode ativar instantaneamente a qualquer momento. E isso é totalmente plausível, pois desde Naruto clássico que a marca já ampliava a velocidade do Sasuke drasticamente. Então, uma investida com a sua velocidade ampliada pela marca e também com o Chidori fortificado pela marca, o Sasuke poderia sim vencer o Sannin lendário, que vale mencionar que não tem nenhum poder de super regeneração. Então, se ele fosse acertado em cheio por um Chidori, seria fim de luta. Porém, se você acha esforçado, calma aí que eu ainda não acabei. O Sasuke ainda tem Genjutsu ainda, né? Tem o poder que vocês mais odeiam, que seria os Genjutsus do Sharingan. Eu sabia, seu tarado por Genjutsu. Ele não pode ver um Uchiha que ele se molha todinho e vem meter Genjutsu sempre, eu sabia, mas ele tá certo, não tem o que fazer, né? É. E aqui, bora destrinchar isso pra ficar claro e não sobrar dúvidas. O Jiraiya mostrou sim uma forma de combater Genjutsus. Porém, como vimos, isso não deu certo quando Naruto usou contra o Genjutsu do Sharingan base do Itachi, que era apenas um clone com 30% do poder. Muita gente fala que o Genjutsu do Itachi só deu certo porque o Naruto tinha um controle de chakra ruim. Porém, isso não faz nenhum sentido. Naquela fase, Naruto já conseguiu usar o Rasengan, que é dito... Mandar um ódio, a galera menospreza o Naruto como se ele fosse lixo. Eu sei por quê, porque o Naruto é burrão e tal. Só que, mano, Naruto simplesmente, nessa fase, tinha treinado pra caralho. Porra, ele era muito bom no controle de chakra já. Que ele tinha muito chakra. Tanto que o treinamento do Naruto com o Jiraiya é baseado no controle de chakra. Ele não aprende técnica nenhuma quase. Só aprende a controlar chakra. O cara que faz um Rasengan, sim, é igual a um cara que tem um controle de chakra imenso. Ou seja, se tu tem nas tuas habilidades no teu arsenal um Rasengan, automaticamente vai aparecer assim, ó, Rasengan igual a alto nível de controle de chakra. Tu tem que ter um alto nível de controle de chakra para conseguir fazer um Rasengan. Como o ápice de controle de chakra para o ninja. O Naruto já conseguia fazer uma porrada de clones das sombras com muita eficiência. Sem falar que sim, ele também conseguiu dominar a técnica de quebrar Genjutsu. Em nenhum momento foi dito que o Naruto não conseguiu dominar essa técnica. Muito pelo contrário, o próprio Itachi reconhece a evolução do Naruto e o elogia. Então essa história que o Naruto só não conseguiu quebrar o Genjutsu porque tinha um controle de chakra ruim é mentira inventado pela fã de Naruto. Isso nunca foi falado no mangá. Tá, mas então por que o Naruto não conseguiu? E a resposta na verdade é simples. Os Genjutsu Sharingan são extremamente mais poderosos que os tradicionais. A Kurenai é considerada uma especialista em Genjutsu. E ainda assim, o Itachi debochou do Genjutsu dela, falando que um Genjutsu daquele nível não funcionaria nele. E assim, ó, Genjutsu é uma merda. Técnica merda. Só pega a idiota. Só que Genjutsu do Sharingan é outra história. O Genjutsu do Sharingan é uma super arma poderosíssima. Super poder. O Genjutsu desses otários como o Kurenai que usa... Ai, bota... Me mama, isso é merda. Isso é jutsu merda. Não funciona. Ah, funciona só pra quem tá muito otário. Quem é alto nível vai olhar assim, mano, isso é Genjutsu, tchau, sair. Já o Sharingan, não. O Sharingan é roubadíssimo. O Genjutsu Sharingan é roubado demais. Totalmente... Genjutsu Sharingan, Genjutsu não normal, né? É totalmente diferente, tecnicamente só é a mesma coisa porque é uma ilusão. No mais, nem igual. Além de que essa forma que o Jiraiya ensinou ao Naruto de quebrar o Genjutsu foi uma forma comum, que geralmente serve para Genjutsus comuns, e não de Genjutsus de Kekkei Genkais como o Sharingan. Ah, mas se o Jiraiya sabia que o adversário do Naruto tinha um Sharingan, então por que ele ensinou a técnica se ele sabia que não daria certo? E amigão, o que tu escolheria no lugar deles? Ter algo pra tentar contra o Genjutsu inimigo ou só aceitar que ele ia perder sem ter nada pra usar? Obviamente o melhor que o Naruto poderia fazer era aprender a técnica, porém em nenhum momento isso garantia que daria certo. E isso não sou eu que estou falando, o próprio Naruto questiona. Mas e se mesmo assim não funcionar? Beleza, e se eu usar essa técnica... O que eu faço se não conseguir quebrar o Genjutsu, mestre Jiraiya? E não der certo. E aí o próprio Jiraiya fala... Nessa hora você desiste. Deu, aceita. Se não der certo, só resta aceitar e torcer para um companheiro ajudar.
Essa técnica poderia sim quebrar um Genjutsu, como aquele do Kabuto em Naruto clássico ou até o da Kurenai. Porém, o Sharingan está em outro nível. O Sasuke todo ferrado controlou um ser super poderoso como Manda. Mais que isso, o Sasuke analisado já conseguiu subjugar a vontade inimiga como mostrado contra o Jugo. Se ainda tá achando pouco, então vamos à cartada final. O Sasuke já conseguiu colocar sobre o Genjutsu o Deidara, personagem esse que canonicamente treinou especificamente para não cair em Genjutsu Sharingan, porém que ainda assim caiu no Genjutsu do Sasuke. Além disso, o Sasuke tem a marca da maldição, que ele pode ativar a qualquer momento e instantaneamente. Foi com a marca que o Sasuke subjugou a mente do Orochimaru na própria dimensão dele, ou seja, o up mental que o Sasuke ganha com a marca é absurdo, além de também ter usado a marca para resistir ao Tsukuyomi do Itachi. E para fechar de vez, o Jiraiya não tem feitos relevantes saindo de Genjutsu. Ah, mas ele olhou nos olhos do Itachi no clássico, então ele se garante? E bem, as coisas não funcionam assim. Sabe quem pensou parecido e ainda tomou Genjutsu? Pois é, o Orochimaru, outro Sannin lendário. E diferente do Jiraiya, o Orochimaru tem a nota máxima em Genjutsu no databook. Já o Jiraiya não só não tem a nota máxima no databook, como ainda assumiu no mangá ser ruim com Genjutsu. Então o Sasuke teria aqui duas formas de vencer: Genjutsu mais marca da maldição, ou Chidori mais marca da maldição. Mas e se por algum milagre o Jiraiya ativasse o modo sábio? Ele não venceria? Bem, o Odama Rasengan é poderoso, mas pro Sasuke desviar com o Sharingan, é muito simples. O Goemon também é muito brabo, porém o Sasuke pode sair do alcance facilmente com as asas da marca da maldição. Na porrada, o Sasuke também ganha buff da marca, porém ainda tem o Sharingan, então a vantagem ainda é dele. Mas e o Genjutsu sonoro, não daria certo? Bem, se o Sasuke ficasse igual um bobo esperando... Eu e meu amor aqui, o Super Erva Geek, a gente tá numa conexão surreal. A gente vai ter que se mamar uma hora ou outra. Sim, porém leva muito tempo para esse Genjutsu fazer efeito. O Pen escutou de longe esse Genjutsu, correu na direção do Jiraiya, chegando lá, ficou lutando com ele e só depois de um tempo o Genjutsu fez efeito. E nesse meio tempo, dá do Sasuke fazer 1 milhão de coisas. Além de que, seja sincero aqui, o que você acha mais provável? O Jiraiya demorar 3 episódios para entrar no modo sábio, ficar mais 5 capítulos carregando o Genjutsu sonoro... É que assim, não. Essa questão dele demorar para entrar no modo sábio, não demorou tanto assim no mangá. Demorou mais no anime. O anime dá aquela alongada. Só que isso não tira o fato de ser difícil pro Jiraiya entrar no modo sábio. Não é assim, ó, pai, entrei. Não é que nem o Naruto lá que tem... O Naruto depois começou a entrar rápido no modo sábio, né? Ficou muito especialista nisso. Não. O Jiraiya demora mesmo assim um pouco. Esse pouquinho é o suficiente pro Sasuke chegar e botar ele pra mamar. Tá entendendo? Então, só que assim, ó, mesmo... Ah, mas o Genjutsu vai pegar... Pode ser que pegue esse Genjutsu sonoro. Mas vê que é só uma técnica dentro de outra. O Genjutsu sonoro é uma técnica dentro de outra técnica, que é o modo sábio. Então o Jiraiya precisa entrar no modo sábio e depois ativar essa porra que demora pra caralho. Porra, mano, se tu usar isso como fator de vitória, tu tá de sacanagem. Tu é muito fã do Jiraiya. Não dá. E o Sasuke esperando que nem um tonto e perder, ou o Sasuke ativar a marca da maldição, coisa que ele pode fazer a qualquer momento e de forma instantânea, e lançar seus cartões abonados pela marca pra cima e descer um Kiri no Jiraiya. Acertou um Kiri, acabou a luta. Obviamente é muito mais realista o Sasuke preparar o Kiri do que o Jiraiya conseguir ativar o Genjutsu sonoro, até porque o Sasuke ativa a marca da maldição quando quiser de forma instantânea. Já o Jiraiya não pode fazer o mesmo com o modo sábio. Então depois de tudo isso, obviamente o vitorioso seria sim o Sasuke Hebi, pois ele mostra no mínimo 3 formas claras de vencer o Jiraiya, enquanto o Jiraiya teoricamente só consegue uma forma de vencer o Sasuke, que seria o Genjutsu sonoro, e de verdade, tem que fazer um senhor roteiro pro Sasuke ficar paradinho lá sem entender nada e aceitar que vai cair no Genjutsu. E galerinha, eu não vou mentir pra vocês não, quando eu pensava nessa luta, eu pensava assim que o Jiraiya iria vencer devido à sua fama, porém quando a gente coloca na mesa as formas que o Jiraiya tem pra vencer o Sasuke, fica claro que ele não venceria, pois o Jiraiya não mostrou praticamente nenhuma forma real de vencer sem dar aquela forçada absurda, como por exemplo o Genjutsu sonoro. Então sim, não tem dúvida, não tem choro, o vencedor de hoje é o Sasuke Hebi. E se você chegou até aqui... Se chegou até aqui, dá like, se inscreve no canal Super Geek na descrição, tá bom? Beijo, fui.